Olá, aqui é Silvia Iano, do blog Sentidos do Viajar. Nós estamos lendo juntos o livro 30 Dias na Terra dos Salmos, de Charles Dyer, da editora Pão Diário. Hoje vamos ler o capítulo 14, Um Cântico do Deserto, Salmo 90. Jamais esquecerei da nossa viagem de 3 dias pelo deserto durante minha primeira ida a Israel. Essa viagem foi concluída ao final da segunda semana de um passeio de estudos de 3 semanas. O grupo todo estava física e emocionalmente exausto. Mais tarde, numa tarde de domingo, finalmente dirigimos para a cidade de Arad, situada na margem do deserto da Judéia. No dia anterior, um dos membros da faculdade presente na viagem recebeu um telefonema dizendo-lhe que sua filha adulta havia falecido. A morte dela não fora inesperada, porque ela vinha travando uma batalha perdida contra o câncer. Porém, a desolação do ambiente onde estávamos se misturou com o sofrimento e a perda que todos nós sentimos por causa desse professor e da família dele. Antes de sair do hotel naquela noite, paramos fora da cidade para fazer um culto de adoração informal. Wayne, o professor que acabara de perder a filha, estava agendado para falar. Perguntamos se ele queria que alguém falasse em seu lugar, mas ele sentiu que Deus desejava que ele compartilhasse o que estava em seu coração. Estou feliz por isso, pois o que ele compartilhou conosco foi uma das mensagens mais poderosas que eu já ouvi. Muito mais poderosa por causa do local e das circunstâncias. Enquanto estávamos sentados no chão com a Bíblia aberta, o sol se punha no horizonte. 1000 sombras saíam dos lugares onde estavam escondidos durante o dia, e a ação da luz e da escuridão acentuava cada colina serpenteante e vales no deserto que nos cercava. As colinas assumiam um suave brilho dourado e bronzeado que assinalava a aproximação da noite. Uma brisa fresca soprava às nossas costas, secando o suor e trazendo um leve arrepio. Com o deserto como cenário, Wayne abriu sua Bíblia no Salmo 90. O mais antigo dos salmos. O Salmo 90 foi escrito pelo primeiro grande líder de Israel, uma canção criada para ser cantada, supostamente num tom menor. Enquanto Wayne lia o salmo em voz alta, eu contemplava os montes áridos e imaginava Moisés sentado com a caneta na mão, fora da sua tenda num deserto muito parecido com aquele que estava à nossa frente. Talvez ele pudesse ouvir à distância o choro baixo de uma família que voltava para o acampamento depois de sepultar outro ente querido. Moisés estava liderando uma nação presa a uma lista de espera, aguardando o perecimento de toda uma geração antes que Deus os deixasse seguir adiante. Você pode quase sentir o cheiro da areia do deserto em cada versículo do Salmo 90. O Salmo contém as reflexões melancólicas de um líder condenado a ver uma geração inteira morrer por causa da desobediência. No início, Moisés está olhando provavelmente para a paisagem intensa e imutável que o fazia lembrar da eternidade de Deus. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Versículo 2. Moisés começa enfatizando o fato de que Deus é eterno, mas nos versículos 3 a 6, ele observa com tristeza que a criação não o é. E nestes versículos, Moisés volta a olhar para as pessoas que o cercam. A humanidade foi o apogeu da criação de Deus, mas os humanos ainda eram seres finitos e mortais, que, segundo Moisés registra solenemente, estão destinados a voltar ao pó. Versículo 3, exatamente como Deus disse a Adão. Nestes versículos, Moisés compara a chegada inesperada da morte com uma tempestade mortífera enviando uma parede de água para o cânion do deserto e varrendo tudo em seu caminho. Daquele mesmo jeito súbito e repentino, Deus arrastaria os homens que são como um sono, versículo 5. Ou, comparando a brevidade da vida com a relva que floresce de madrugada durante as chuvas de inverno. Moisés viu o tempo de uma vida toda brotando pela manhã, apenas para partir à noite. Deus é eterno, mas nós não somos. Tendo redigido o livro de Gênesis, Moisés sabia que a morte era resultado do juízo de Deus sobre o pecado e a desobediência humana. Desde a desobediência de Adão
até aos pecados dos filhos de Israel no deserto. E nos versículos 7 a 10, Moisés lembra este fato a seus leitores. A morte é o juízo de Deus pelo pecado. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Versículo 8. Quanto tempo ficamos aqui na terra? Moisés concede a resposta no versículo 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. A vida é curta. O tempo passa e terminamos, como um murmúrio. Versículos 9. A vida de fato é tão fugaz e muitas vezes tão triste como um murmúrio pesaroso. Conforme observamos antes, este salmo supostamente deveria ser cantado em tom menor, mas não foi planejado para ser uma reflexão pungente da futilidade da vida. Definitivamente não. Moisés deu uma olhada realista na vida para nos ajudar a entender sua verdadeira essência. Ele dividiu a existência humana em seus componentes essenciais: vida, morte e o Deus da eternidade. O versículo 12 é o ponto decisivo do salmo. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Compreender a brevidade da vida nos ajuda a perceber a importância da sabedoria eterna de Deus. Precisamos adquirir sua perspectiva sobre o que é realmente importante, sua perspectiva sobre o que é verdadeiramente valioso e sua perspectiva sobre o que é realmente eterno. Moisés conclui seu salmo com 3 lições do deserto que podem ajudar-nos a adquirir a essência da sabedoria. Primeiro, nos versículos 14 e 15, ele nos lembra da nossa necessidade de buscar a Deus e a sua misericórdia. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Toda manhã no deserto, Israel experimentava um lembrete visível do amor incansável de Deus, o maná. Durante 40 anos, eles tiveram uma lição objetiva sobre o que Jesus nos orientou a orar em Mateus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Capítulo 6, versículo 11. Moisés está nos dizendo que podemos ter alegria na vida ao observar os atos de compaixão e amor incansável de Deus, até mesmo em meio à dificuldade da vida. Segundo, no versículo 16, Moisés lembra os seus leitores que deve prestar atenção na majestade de Deus. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. O deserto era um lugar de sofrimento e provação, mas também era um lugar onde os fiéis descobriam o Deus de esplendor, que responde às orações e supre as necessidades, desde a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite para guiar, até o alimento e a água necessários para sustentar a vida, como também a proteção contra os seus inimigos. Quando nossa necessidade é grande, então descobrimos que sua graça inigualável é ainda muito maior. Finalmente, Moisés encoraja o povo a lembrar-se do ministério de Deus. Ele encerra o poema repetindo 2 vezes o mesmo pedido: confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Versículo 17. A maior parte das pessoas quer fazer algo que dê significado à sua vida. Elas lutam por importância, por algo que leve além de seu breve tempo de vida sobre a terra. Mas tais esforços são fúteis, a menos que Deus dê valor eterno a tais realizações. Caminhando por nossa terra, o que é necessário para transformar os cristãos casuais em seguidores apaixonados de Cristo, cuja vida tem um impacto eterno sobre o mundo deles? Em última análise, essa é a verdade encontrada no Salmo 90. A vida que levamos na terra é fugaz e termina em morte. Deus quer que vivamos o nosso tempo aqui com os olhos focados nele e na vida eternal. O missionário britânico C.T. Studd captou a essência do Salmo 90 num poema que ele intitulou Só uma Vida. Certo dia, ocupado em minhas andanças, ouvi 2 curtas sentenças que convenceram o meu coração.
e que não mais saíram da minha razão. A vida é uma só e logo passará. Somente o que se faz por Cristo permanecerá. Amém.